Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 28 de janeiro, e nós estamos celebrando o quarto domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Marcos 1, 21 a 28, onde diz assim: Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. E todos perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Caros irmãos e irmãs, nós observamos nesse Santo Evangelho de Marcos de hoje que o povo se maravilha ao ouvir Jesus. Maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem uma autoridade e não como os escribas. E essa autoridade ela foi confirmada na cura do endemoniado. Jesus intimou o mau espírito dizendo: Cala-te, sai deste homem, como nós acabamos de ouvir. E o espírito imundo agitou violentamente e, dando um grande grito, saiu. Agora, em vez desse medo, ficaram todos tão admirados, não ficaram com medo. Interessante observar isso no evangelista Marcos, que ele não coloca que todos ficaram com medo de Jesus, mas, pelo contrário, ficaram admirados e a ponto deles perguntarem uns aos outros, como ele faz isso, como é feito isso com tanta autoridade, quem lhe deu tamanho poder? Então, Jesus se revela aí, não só como sendo o mais forte, que vence o poder adversário, que oprime os homens, mas também como o enviado definitivo e autorizado, cuja palavra eficaz manifesta o poder do Espírito. Jesus está em Cafarnaum, ele toma essa palavra na Assembleia Sinagogal. Na verdade, é ele a palavra mesmo, ele tem autoridade porque ele é a palavra, é o Verbo de Deus encarnado. E como observamos, todos ficaram admirados com o seu ensinamento. E o motivo é que Jesus, de fato, ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mas é interessante observar que o verbo ensinar, aí dito pelo evangelista Marcos, ensinar como quem tem autoridade, significa ensinar com uma legitimidade, ou seja, com liberdade e também com franqueza. Os escribas, como nós sabemos, eram peritos e intérpretes nas prescrições religiosas antigas. Eram até considerados como guias e mestres reconhecidos pelo povo. Eram muito habilitados na lei escrita, e também eram chamados, como eu falei, como mestres. Mas Jesus não ensina dessa maneira. Pelo contrário, ele apela para uma outra legitimação, que não é essa dos escribas, porque o seu ensinamento é um ensinamento inteiramente novo. Por isso a multidão repara logo tudo isso e percebe com muita nitidez a diferença entre Jesus e os escribas. Jesus tem consciência de ser o enviado definitivo, então a sua identidade é aquela de ser consciente de ser o Filho de Deus, o Messias enviado da parte do Pai, o Verbo encarnado. Então a prova disso é oferecida por aquilo que acontece aí na sinagoga. Jesus não somente toma a palavra, mas ocorre o quê? Um endemoniado é libertado pela força da palavra autorizada de Jesus. Então, já nesta primeira narração de milagre, podemos observar que o evangelista revela a sua preferência por esses gestos libertadores e vitoriosos de Jesus diante de uma opressão demoníaca. Aliás, nós vamos observar no Evangelho de Marcos, boa parte do Evangelho, ou Jesus está expulsando os demônios, ou Jesus está curando os enfermos. E Jesus se encontra com todos para mostrar a universalidade da salvação. É o encontro que nós observamos, que nos chama a atenção, entre Jesus e esse endemoniado. E a gente logo observa que há uma ressonância espiritual na comunidade cristã que está ali reunida. Esse efeito, portanto, desse ato de Jesus. Jesus é reconhecido pelo poder misterioso que sacode, portanto, esse doente. É um traço muito marcante que já nesse primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, Marcos já chama Jesus como sendo Filho de Deus.
e ao mesmo tempo mostra o poder, nesse mesmo primeiro capítulo, de expulsar o demônio, né? E ao mesmo tempo o poder do demônio reconhecer a autoridade de Jesus, né? O domínio que ele tem, portanto, instaurando o reino de Deus e destruindo o domínio do adversário, que é o demônio. Então o poder de Deus em Jesus, ele se manifesta aí, ao invés de uma força física, né? Simplesmente, mas uma força que consegue reintegrar o homem na plena dignidade e, ao mesmo tempo, na sua liberdade. Então, o que nós podemos tirar como exemplo, portanto, daí, é o sinal de amor que Jesus manifesta por todas as pessoas, sem distinção. E, ao mesmo tempo, o reconhecimento da própria messianidade de Jesus, que se faz não simplesmente por esse endemoniado, mas pelos próprios espíritos maus que vão se reverenciar diante de Jesus. Nós sabemos quem tu és o Santo de Deus, aquele que vem da parte de Deus. Então, como ensinamento da liturgia da palavra tão bonita, uma palavra que liberta, que nos deixa livre para uma verdadeira e autêntica comunhão com Deus, né? Vamos pedir que, a partir da liturgia da palavra desse domingo, que a mensagem de Jesus nesse Santo Evangelho seja uma verdadeira fonte de libertação também para todos nós. Não pensemos simplesmente na ação do demônio em nossas vidas, mas naquilo que nos impede uma autêntica comunhão com esse Deus. E que Jesus então possa nos libertar disso e de tudo ainda que nos torna surdos, que nos torna mudos, cegos para Deus. E assim possamos nos aproximar dele como um ato de amor e pedir que de fato ele possa mudar a nossa vida para melhor e assim libertos estreitarmos essa comunhão com Deus e sermos sinais testemunhais da presença desse Cristo no mundo que tanto necessita hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo, dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Fiquem todos com Deus e tenham todos um abençoado domingo.